Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um. É sobre como o amor verdadeiro pode aparecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando menos esperamos. Imaginem um homem poderoso, dono de um império, que sempre teve tudo na vida, mas que de repente se vê enfrentando algo que o dinheiro não pode comprar. E imaginem uma mulher simples, de coração puro, que dedica sua vida a cuidar dos outros, sem esperar nada em troca. O que acontece quando esses dois mundos se encontram? O que acontece quando alguém que nunca precisou de ninguém, de repente precisa dos cuidados de quem ele menos esperava? E mais importante, será que um coração ferido pode encontrar a cura no lugar mais improvável? Quero agradecer a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias com quem vocês amam. Vocês são a razão de eu estar aqui todos os dias. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder nenhuma das próximas histórias que preparei especialmente para vocês. Agora me conta aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão relaxando depois de um dia corrido? Preparando um chá quentinho? Organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esse nosso momento juntos. Então, respirem fundo, se acomodem bem e vamos começar nossa história de hoje. A manhã começava cedo para Gabriela Santos, como sempre acontecia há 4 anos, desde que se formou em enfermagem. O despertador tocava às 5 da manhã, mas ela já estava acordada há alguns minutos, observando pela janela do seu quarto a cidade que começava a se mover. Morava numa casa simples de 3 cômodos na periferia de São Paulo, junto com seus pais, Maria e João, que tinham trabalhado a vida inteira para dar a ela a oportunidade de estudar. Maria era faxineira num escritório do centro da cidade, e João, pedreiro, acordava ainda mais cedo que a filha para pegar o primeiro ônibus rumo às obras onde construía os sonhos de outras pessoas. Gabriela sabia que era o orgulho dos dois, a primeira da família a ter um diploma universitário, e carregava essa responsabilidade com o coração cheio de gratidão e determinação. O trajeto até o Hospital São Vicente, onde trabalhava no setor de cardiologia, levava 1h30 de ônibus. Gabriela usava esse tempo para revisar mentalmente os pacientes que ia encontrar, para estudar algum artigo médico no celular ou simplesmente para observar a cidade acordando. Tinha 26 anos, mas seus colegas sempre comentavam que ela parecia ter a sabedoria de alguém muito mais velha. Talvez fosse porque desde pequena aprendeu que a vida não era fácil, que cada conquista custava suor e dedicação, e que cuidar dos outros era mais do que uma profissão, era uma missão. Seus olhos castanhos sempre transmitiam uma serenidade que acalmava os pacientes mais nervosos, e suas mãos delicadas tinham o dom de trazer conforto mesmo nos momentos mais difíceis. No hospital, Gabriela era conhecida como a enfermeira que nunca dizia não a um plantão extra, que sempre se voluntariava para ficar com os pacientes mais complicados e que tinha uma paciência infinita com as famílias desesperadas. Gabriela, você precisa descansar também, sempre dizia Dona Rosa, a supervisora de enfermagem, uma senhora de 60 anos que via na jovem enfermeira uma filha. Mas Gabriela apenas sorria e respondia que estava bem, que gostava do que fazia. A verdade é que o trabalho era seu refúgio, o lugar onde se sentia útil e realizada. Nunca tinha tido tempo para namorados sérios, apenas alguns encontros aqui e ali que não levavam a nada. Seus pais sempre brincavam que ela ia virar solteirona de tanto se dedicar aos outros, mas Gabriela acreditava que quando fosse a hora certa, o amor ia aparecer. Naquela manhã de terça-feira, Gabriela chegou ao hospital e foi direto para o posto de enfermagem, onde encontrou suas colegas já organizando os medicamentos e conferindo as prescrições médicas. "Bom dia, meninas", cumprimentou com seu sorriso característico, pegando o jaleco branco que sempre deixava impecável. O setor de cardiologia era um dos mais pesados do hospital, onde chegavam pacientes com problemas graves no coração, muitos deles idosos que precisavam de cuidados especiais e atenção redobrada. Gabriela tinha uma conexão especial com esses pacientes, sabia escutar suas histórias, segurar suas mãos nos momentos de medo
e explicar os procedimentos de uma forma simples que eles conseguiam entender. Era comum ver famílias pedindo especificamente por ela, dizendo que quando Gabriela estava por perto, eles se sentiam mais seguros. Durante o plantão daquela manhã, Gabriela cuidou de seu Antônio, um senhor de 70 anos, que estava internado há 2 semanas esperando uma cirurgia no coração. "Minha filha, você é um anjo", ele sempre dizia quando ela vinha verificar sua pressão arterial. "Não, seu Antônio, eu só faço meu trabalho", respondia Gabriela, ajeitando o travesseiro dele com carinho. "Meu trabalho não, minha missão. Cada paciente que cuido me ensina algo novo sobre a vida, sobre a força que temos dentro de nós." Seu Antônio sorria, pegava a mão dela e dizia que queria que ela conhecesse seu neto, um rapaz da idade dela que também tinha um coração bom. Gabriela ria, agradecia, mas mudava de assunto. Não era que não quisesse encontrar alguém especial, mas sentia que ainda não era o momento certo, que tinha outras prioridades na vida. O salário de enfermeira não era muito, especialmente num hospital público, mas Gabriela fazia questão de ajudar em casa e ainda guardar um pouco todos os meses. Sonhava em fazer uma especialização, talvez em cardiologia pediátrica, para poder cuidar de crianças com problemas no coração. Sabia que isso ia exigir muito estudo e dinheiro que ela não tinha no momento, mas acreditava que com persistência e fé, um dia ia conseguir. Seus pais sempre diziam que ela tinha um coração muito grande, que se preocupava demais com todo mundo e esquecia de si mesma. Maria, sua mãe, sempre insistia para ela arranjar um namorado, casar, ter filhos. "Mãe, quando for a hora certa, vai acontecer", Gabriela sempre respondia. "Deus sabe de todas as coisas e eu confio no tempo dele." Naquela tarde, depois de mais um plantão intenso onde tinha cuidado de 8 pacientes, Gabriela estava organizando os prontuários quando Dona Rosa se aproximou dela, com uma expressão diferente no rosto. "Gabriela, posso falar com você por 1 minuto?" perguntou a supervisora, indicando a sala de reuniões. "Claro, Dona Rosa, aconteceu alguma coisa?" respondeu Gabriela, seguindo a mulher mais velha. As duas se sentaram, e Dona Rosa começou a falar sobre uma proposta inusitada que tinha recebido naquela manhã. Uma senhora muito elegante tinha aparecido no hospital, perguntando sobre enfermeiras especializadas em cardiologia que pudessem trabalhar como cuidadoras particulares. Ela perguntou especificamente por alguém competente, dedicada, que tivesse experiência com pacientes cardíacos. "Eu imediatamente pensei em você", explicou Dona Rosa. Gabriela ouviu tudo com atenção, mas ficou confusa sobre por que alguém viria procurar uma enfermeira justamente ali. Eduardo Mendes sempre acreditou que tinha controle sobre tudo na sua vida. Aos 34 anos, era o presidente da Mendes Incorporadora, uma das maiores construtoras do país, que seu pai tinha fundado e ele tinha transformado num império. Seu escritório no último andar de um dos prédios mais altos de São Paulo era o seu reino, de onde comandava negócios que movimentavam milhões de reais todos os dias. Acordava às 5 da manhã, ia para a academia do prédio onde morava, tomava seu café reforçado enquanto lia os jornais econômicos e chegava ao escritório sempre antes das 7. Era uma rotina que seguia religiosamente há mais de 10 anos, desde que assumiu a empresa, depois que seu pai decidiu se aposentar. Nunca tinha casado, nunca tinha tido um relacionamento sério que durasse mais de alguns meses. Dizia para todos que não tinha tempo para essas coisas, que a empresa era sua prioridade. Mas a verdade é que nunca tinha encontrado alguém que o fizesse querer mudar sua rotina. A vida de Eduardo mudou completamente numa quinta-feira de março, durante uma reunião com investidores japoneses. Ele estava apresentando o projeto de um novo complexo comercial, quando sentiu uma dor estranha no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com força. Tentou disfarçar, continuou a apresentação, mas a dor foi ficando mais intensa. "Com licença", murmurou saindo da sala de reuniões. No banheiro, olhou para o espelho e viu que estava pálido, suando frio. A dor no peito não passava, e ele sentiu uma falta de ar que nunca tinha experimentado antes. Voltou para a reunião. Tentou continuar, mas depois de alguns minutos teve que pedir para seu assistente assumir. "Preciso resolver uma coisa urgente", disse, pegando as chaves do carro e saindo direto para o hospital mais caro da cidade. No caminho, a dor foi piorando tanto que ele quase bateu o carro 2 vezes.
No Hospital Albert Einstein, depois de uma série de exames que duraram o dia inteiro, o cardiologista Dr. Henrique Santana deu o diagnóstico que mudou tudo: cardiomiopatia dilatada. O senhor tem uma condição séria no coração, Eduardo. O músculo cardíaco está aumentado e enfraquecido. Não consegue bombear o sangue de forma eficiente, explicou o médico, mostrando os exames numa tela. Isso é genético? Tem cura? Perguntou Eduardo, sentindo pela primeira vez na vida uma sensação de desespero. Pode ter componente genético, mas também está relacionado ao estresse, à rotina intensa. Com o tratamento correto, medicamentos, mudanças no estilo de vida, podemos controlar a doença. Mas o senhor vai precisar diminuir drasticamente o ritmo de trabalho e ter cuidados especiais. Eduardo ouviu tudo em silêncio, processando cada palavra. Ele, que sempre teve controle sobre tudo, de repente se via dependente de remédios e limitações que não podia negociar ou comprar. Os primeiros dias depois do diagnóstico foram os piores da vida de Eduardo. Teve que cancelar viagens de negócios, passar a responsabilidade de várias decisões importantes para seus diretores e, pela primeira vez em anos, começou a trabalhar de casa. Sua cobertura no Itaim Bibi, que antes era apenas um lugar para dormir, se tornou sua prisão. Era um apartamento lindo, decorado por uma arquiteta famosa, com uma vista incrível da cidade, mas Eduardo nunca tinha reparado como era silencioso e vazio. Passava os dias tomando uma lista enorme de medicamentos, fazendo exames de controle e tentando se adaptar a uma rotina completamente diferente. O médico tinha sido claro: nada de estresse, exercícios leves apenas, alimentação controlada e, principalmente, evitar ficar sozinho durante as crises que podiam acontecer a qualquer momento. O senhor precisa de alguém que entenda do assunto. Uma enfermeira ou cuidadora especializada, tinha recomendado o Dr. Henrique. Margarete Mendes, sua mãe, estava desesperada vendo o filho naquela situação. Era uma mulher elegante de 58 anos, que sempre teve uma relação próxima com Eduardo, mesmo com a personalidade fechada dele. Meu filho, você precisa aceitar ajuda, insistia ela toda vez que visitava o apartamento. Não posso ficar aqui o tempo todo. Tenho meus compromissos, mas não consigo ficar tranquila sabendo que você está sozinho. Eduardo resistia à ideia de ter uma estranha cuidando dele, mexendo nas suas coisas, interferindo na sua privacidade. Mãe, eu estou bem, sei tomar meus remédios, sei quando preciso ir ao médico, argumentava, mas por dentro sabia que estava mentindo. Tinha tido 2 crises durante a madrugada na semana anterior, e se não fosse o porteiro que tinha a chave reserva do apartamento e subiu para verificar depois que Eduardo não atendia o telefone, podia ter acontecido algo muito pior. Margarete decidiu que não ia esperar mais. Conhecia várias pessoas da alta sociedade que tinham cuidadores particulares, mas queria alguém realmente qualificado para cuidar do filho, não apenas uma acompanhante. Foi quando uma amiga comentou sobre o Hospital São Vicente, onde tinha internado o pai recentemente, e ficou impressionada com o carinho e a competência das enfermeiras da cardiologia. Procura lá, Margarete. As meninas são muito preparadas e tratam os pacientes como se fossem da família. No dia seguinte, Margarete foi ao hospital, conversou com a supervisora de enfermagem, explicou a situação do filho e pediu uma recomendação. Tenho a pessoa perfeita para o seu filho, disse Dona Rosa. Gabriela é nossa melhor enfermeira, especializada em cardiologia. Tem uma paciência infinita e um coração do tamanho do mundo. Se alguém pode ajudar seu filho, é ela. Eduardo estava na varanda do apartamento, observando o movimento da cidade lá embaixo, quando sua mãe chegou com a notícia. Encontrei a enfermeira perfeita para você. Ela trabalha num hospital público, tem experiência com pacientes cardíacos, e a supervisora disse que ela é excepcional. Eduardo suspirou, passando a mão no cabelo. Sabia que não tinha muita escolha. As crises estavam ficando mais frequentes, e por mais que odiasse admitir, precisava de ajuda. Está bem, mãe, mas deixa claro para ela que eu não gosto de conversa. Não quero alguém tentando ser minha amiga. Quero apenas os cuidados médicos necessários. Nada além disso. Margarete sorriu, sabendo que o filho estava tentando manter sua personalidade controladora, mesmo numa situação em que ele claramente não tinha controle. Ela começa na segunda-feira, e Eduardo, promete para mim que vai dar uma chance para ela te ajudar.
Eduardo apenas acenou com a cabeça, voltando a olhar para a cidade, sem saber que sua vida estava prestes a mudar completamente. Gabriela passou o fim de semana inteiro pensando na conversa que teve com Dona Rosa na sexta-feira anterior. A proposta era tentadora, mas também assustadora. Trabalhar como cuidadora particular significava sair da segurança do hospital, deixar seus colegas e pacientes conhecidos para entrar num mundo completamente diferente. O salário oferecido era 3 vezes maior do que ela ganhava no hospital, o suficiente para ajudar mais em casa, guardar dinheiro para a especialização que sonhava fazer, e ainda sobrar para algumas coisas que sempre quis dar aos pais. Mas, por outro lado, cuidar de uma pessoa rica, numa casa que provavelmente era maior que seu bairro inteiro, a deixava nervosa. Será que vou saber me comportar? Será que vou conseguir lidar com alguém que está acostumado com um padrão de vida tão diferente do meu? Pensava enquanto ajudava a mãe a estender roupa no quintal. Maria Santos percebeu que a filha estava diferente durante o almoço de domingo. Gabriela, você está quieta demais. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou servindo o arroz com feijão que fazia todos os domingos. Gabriela contou sobre a proposta, sobre o salário, mas também sobre suas inseguranças. Mãe, e se eu não conseguir? E se a pessoa for muito difícil? E se eu fizer alguma coisa errada? Maria segurou as mãos da filha e disse com aquela sabedoria que só as mães têm. Filha, você cuida das pessoas com amor há 4 anos. Não importa se é no hospital público ou numa mansão. Um coração doente precisa dos mesmos cuidados. E você tem o dom de cuidar. Isso Deus deu para você. João, que estava ouvindo a conversa em silêncio, completou. Gabriela, essa pode ser a oportunidade que estávamos esperando. Você sempre quis fazer aquela especialização. E com esse dinheiro, vai conseguir sem se endividar. Na segunda-feira de manhã, Gabriela se arrumou com mais cuidado do que o normal. Escolheu sua blusa branca mais bonita, a calça social preta que usava apenas em ocasiões especiais, e prendeu o cabelo num coque impecável. Olhou-se no espelho e respirou fundo, fazendo uma oração silenciosa para que tudo desse certo. O encontro com a mãe do paciente estava marcado para as 10 da manhã num café elegante na Vila Madalena. Gabriela nunca tinha estado naquele bairro e ficou impressionada com as ruas arborizadas, as casas charmosas e os cafés sofisticados. Chegou 15 minutos antes do horário, pediu apenas um suco de laranja e ficou observando as pessoas que frequentavam o lugar, todas muito bem vestidas e falando sobre assuntos que ela não conhecia. Margarete Mendes chegou pontualmente às 10 horas e Gabriela a reconheceu imediatamente pela descrição que Dona Rosa tinha dado. Elegante, cabelos loiros bem cuidados, roupa cara, mas discreta. Você deve ser Gabriela, disse Margarete com um sorriso caloroso, estendendo a mão. Sou Margarete Mendes, muito prazer. Gabriela se levantou, apertou a mão da senhora e respondeu. O prazer é meu, senhora Margarete. Dona Rosa me contou um pouco sobre a situação do seu filho. As duas se sentaram, e Margarete começou a explicar o estado de Eduardo, o diagnóstico, os medicamentos que ele tomava, e principalmente o temperamento difícil que ele estava demonstrando desde que descobriu a doença. Ele sempre foi uma pessoa reservada, focada no trabalho, mas agora está impossível. Recusa visitas, mal conversa comigo e está claramente deprimido. Preciso de alguém que seja paciente, que entenda que por trás dessa resistência tem um homem assustado. Gabriela ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas sobre a rotina de medicamentos, sobre os sintomas que Eduardo apresentava, sobre as recomendações médicas. Quanto mais Margarete falava, mais Gabriela se identificava com o caso. Já tinha cuidado de muitos pacientes assim no hospital, homens que sempre foram fortes e independentes, e que de repente se viam vulneráveis e dependentes de outros. Senhora Margarete, posso fazer uma pergunta? Seu filho quer mesmo ter uma cuidadora? Ou isso é uma decisão apenas sua? Perguntou Gabriela, sabendo que a resposta era fundamental para o sucesso do trabalho. Margarete sorriu e respondeu com honestidade. Para ser sincera, ele está resistindo. Mas teve 2 crises graves na semana passada, e eu sei que ele precisa de alguém por perto. Você teria paciência para lidar com a resistência inicial dele? Gabriela pensou nos seus pacientes mais difíceis do hospital. Lembrou da satisfação que sentia quando conseguia conquistar a confiança deles e respondeu.
Tenho sim. Sei que não vai ser fácil, mas acredito que com tempo e dedicação posso ajudá-lo. Margaret ficou impressionada com a serenidade e a maturidade de Gabriela. Tinha entrevistado outras 2 candidatas durante a semana, ambas com currículos impecáveis, mas nenhuma delas transmitiu a mesma confiança que a jovem enfermeira estava transmitindo. Gabriela, você aceita começar amanhã? O salário que conversamos com Dona Rosa está bom para você? Precisa de algum equipamento especial? Gabriela confirmou que aceitava, que o salário estava adequado e que precisava apenas do kit básico de enfermagem que sempre carregava. Uma última coisa, disse Margaret pegando um cartão na bolsa. Esse é o endereço do apartamento. É numa cobertura no Itaim Bibi. Amanhã, às 8 da manhã. Está bom para você? Gabriela pegou o cartão, olhou o endereço e, pela primeira vez na vida, ia trabalhar num lugar que só conhecia de filmes. Está perfeito, senhora Margaret. Vou estar lá no horário. As 2 se despediram com um aperto de mão, e Gabriela saiu do café com o coração acelerado, sabendo que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente novo. A cobertura onde Eduardo morava ficava no último andar de um prédio de 20 andares no Itaim Bibi, e Gabriela nunca tinha visto nada parecido na vida. O porteiro, uniformizado impecavelmente, a recebeu com educação depois que ela se identificou e a levou até um elevador privativo que dava acesso direto ao apartamento. Durante a subida, Gabriela tentou acalmar os nervos, revisando mentalmente tudo o que sabia sobre cardiomiopatia dilatada e lembrando-se das palavras de encorajamento que sua mãe tinha dito na noite anterior. Filha, você vai cuidar de uma pessoa que está sofrendo, não importa quantos zeros tem na conta bancária dela. Quando as portas do elevador se abriram, ela se viu numa entrada de mármore com um lustre imenso e, por um momento, se sentiu completamente deslocada. Respirou fundo, ajeitou a bolsa com seus materiais de enfermagem e tocou a campainha. Eduardo abriu a porta já com uma expressão contrariada no rosto. Estava de roupão, cabelo bagunçado e claramente não tinha dormido bem. Olhou Gabriela de cima a baixo, notando sua roupa simples, mas impecável, sua postura ereta apesar do nervosismo óbvio e seus olhos castanhos que o encaravam com determinação. Você deve ser a enfermeira que minha mãe contratou, disse com um tom frio que deixava claro que não estava feliz com a situação. Sou Gabriela Santos. Bom dia, Sr. Eduardo. Sua mãe me explicou sobre sua condição e estou aqui para ajudá-lo no que for necessário, respondeu ela, mantendo um sorriso profissional apesar da recepção hostil. Eduardo a deixou entrar, fechou a porta com mais força do que necessário e foi direto ao ponto. Olha, eu não pedi por isso, não quero isso, e só estou aceitando porque minha mãe não me deixa em paz. Então vamos deixar as coisas claras desde o início. Você faz o que tem que fazer. Eu tomo meus remédios e não precisamos conversar sobre nada além disso. Gabriela observou o apartamento enquanto Eduardo falava e ficou impressionada com a beleza e o luxo do lugar, mas também notou como tudo parecia frio e sem vida pessoal. Era como se ninguém realmente morasse ali, apenas existisse. Entendi perfeitamente, Sr. Eduardo. Estou aqui apenas para garantir que o senhor esteja seguro e siga corretamente o tratamento médico, respondeu com calma, tirando da bolsa uma prancheta com anotações. Posso ver a lista de medicamentos que o senhor está tomando? E gostaria de saber sobre sua rotina de alimentação e exercícios. Eduardo apontou para uma mesa de centro, onde tinha várias caixas de remédios espalhadas sem nenhuma organização, e murmurou. Tomo quando lembro, como quando tenho fome, e exercício é só quando me sinto bem. Gabriela olhou a bagunça de medicamentos e percebeu imediatamente que ele não estava seguindo nenhum protocolo adequado, mas decidiu não confrontá-lo no primeiro dia. Durante as primeiras horas, Gabriela observou Eduardo discretamente enquanto organizava os medicamentos em separadores por horário, anotava os sinais vitais dele e tentava entender sua rotina. Ele passava a maior parte do tempo no escritório que tinha montado em casa, falando ao telefone com funcionários da empresa, claramente estressado e ignorando completamente as recomendações médicas de evitar tensão. Senhor Eduardo, são 11 horas, hora de tomar o Captopril e o Carvedilol. Ela avisou, aparecendo na porta do escritório, com os medicamentos e um copo d'água. Deixa aí na mesa, eu tomo depois, respondeu ele, sem tirar os olhos da tela do computador.
O senhor precisa tomar agora com o estômago relativamente vazio. Se deixar para depois do almoço, a absorção não vai ser adequada, explicou Gabriela, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Eduardo a olhou com irritação, pegou os comprimidos e os engoliu de uma vez. Pronto, está satisfeita? O primeiro almoço foi um desastre completo. Eduardo pediu comida japonesa por aplicativo, escolhendo exatamente tudo que não podia comer. Salmão defumado cheio de sódio, tempurá frito e uma sobremesa açucarada. Quando a comida chegou, Gabriela se aproximou dele na cozinha e disse: Senhor Eduardo, posso sugerir que evite o salmão defumado hoje? O excesso de sódio pode piorar a retenção de líquidos. Eduardo parou de comer, olhou para ela com uma expressão que misturava raiva e descrença e respondeu: Olha aqui, moça, eu já perdi minha liberdade de trabalhar normalmente. Já não posso mais viajar quando quero. Já tenho que tomar uma farmácia inteira todo dia. Pelo menos deixa eu comer o que eu quiser na minha própria casa. Gabriela sentiu a dor por trás da raiva dele. Entendeu que aquela resistência era na verdade medo e frustração, mas manteve sua posição. Entendo sua frustração, Sr. Eduardo. Realmente entendo. Mas minha função aqui é cuidar da sua saúde. E seria irresponsável da minha parte deixar passar coisas que podem prejudicá-lo. A tarde foi marcada por uma série de pequenos confrontos. Eduardo tentava burlar todas as orientações médicas. Queria pular o medicamento das 14 horas. Insistia em resolver problemas da empresa que o deixavam claramente agitado e recusava fazer a caminhada leve que o cardiologista tinha recomendado. Não vou andar feito um velho no corredor do meu próprio apartamento, protestou quando Gabriela sugeriu que ele fizesse pelo menos 10 minutos de atividade física. Então vamos até a área comum do prédio. Tem uma pista de caminhada lá, ela sugeriu. Mas Eduardo foi categórico. Não vou descer para os vizinhos me verem nessa situação. Gabriela percebeu que, além dos problemas físicos, Eduardo estava lidando com uma ferida no orgulho que talvez fosse ainda mais difícil de tratar que a doença do coração. Por volta das 17 horas, Eduardo teve sua primeira crise na presença de Gabriela. Estava no telefone discutindo sobre um problema numa obra quando começou a sentir falta de ar e dor no peito. Tentou disfarçar, continuou a conversa, mas Gabriela percebeu imediatamente que algo estava errado pela mudança na cor do rosto dele e pela forma como ele estava respirando. Senhor Eduardo, precisa desligar o telefone agora, disse ela, se aproximando com o aparelho de pressão. Estou bem, é só um pouco de cansaço, ele tentou argumentar, mas a falta de ar estava ficando mais evidente. Gabriela foi firme. Não está bem, e se não desligar agora, vou desligar eu mesma. Eduardo a olhou com surpresa. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito, mas algo no tom dela o fez obedecer. Desligou o telefone e se sentou na poltrona, claramente assustado com o que estava sentindo. Gabriela agiu com a eficiência de quem já tinha lidado com centenas de crises similares. Verificou a pressão arterial, que estava alta, monitorou a frequência cardíaca, que estava irregular, e administrou o medicamento de emergência que o médico tinha prescrito para essas situações. Respire devagar, Sr. Eduardo. Inspire pelo nariz, expire pela boca, orientou com voz calma e segura. Vou ficar aqui com o senhor até passar. Eduardo, que sempre foi uma pessoa que resolvia tudo sozinho, se viu completamente dependente daquela mulher que conhecia há apenas algumas horas. Durante os 20 minutos que a crise durou, Gabriela ficou ao lado dele, monitorando cada sintoma, explicando o que estava acontecendo e transmitindo uma segurança que ele não sabia que precisava. Quando finalmente conseguiu respirar normalmente de novo, Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez no dia, sua expressão não era de hostilidade. Obrigado, murmurou. E Gabriela respondeu: É para isso que estou aqui, Sr. Eduardo, para que o senhor nunca tenha que passar por isso sozinho. Nas 2 semanas seguintes, a rotina entre Eduardo e Gabriela foi se estabelecendo de forma gradual, mas ainda com muita resistência da parte dele. Eduardo continuava testando os limites dela, tentando burlar as orientações médicas e mantendo uma distância fria, que deixava claro que ela era apenas uma funcionária. Mas Gabriela tinha paciência, fruto de anos cuidando de pacientes difíceis no hospital, e mais importante, ela conseguia enxergar além da hostilidade superficial. Percebia que Eduardo estava com medo, que sua agressividade era na verdade uma forma de proteger sua vulnerabilidade,
e que por trás daquele homem poderoso e controlador havia alguém que nunca tinha precisado depender de ninguém e não sabia como lidar com essa nova realidade. Todas as manhãs, ela chegava com o mesmo sorriso profissional, organizava os medicamentos com paciência e respondia às provocações dele com serenidade que começou a desarmá-lo aos poucos. A primeira grande mudança aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Eduardo estava particularmente irritado porque tinha tido que cancelar uma reunião importante devido a uma consulta médica, e descontou a frustração em Gabriela o dia inteiro. Você podia ter desmarcado a consulta, não era urgente, reclamou quando voltaram do hospital. Senhor Eduardo, eram exames de controle que não podem ser adiados. Sua saúde tem que vir em primeiro lugar, respondeu Gabriela, guardando os medicamentos novos que o médico tinha prescrito. Minha saúde, parece que é a única coisa que importa agora. E minha empresa? E meus funcionários? E os projetos que dependem de mim? Explodiu Eduardo, caminhando de um lado para o outro da sala. Gabriela parou o que estava fazendo, olhou para ele com compreensão e disse algo que o pegou de surpresa. Sei que é muito difícil para o senhor aceitar essas limitações. O senhor sempre foi uma pessoa independente, que resolvia tudo sozinho, e de repente se vê precisando de ajuda para coisas básicas. Mas cuidar da sua saúde agora é a forma de garantir que vai poder voltar a cuidar de tudo isso que é importante para o senhor. Eduardo parou de andar e a olhou com uma expressão diferente. Era a primeira vez que alguém reconhecia sua frustração sem julgá-lo, sem tentar minimizar o que ele estava sentindo. Você entende mesmo, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Já cuidei de muitos pacientes como o senhor, executivos, empresários, pessoas acostumadas a ter controle sobre tudo. A doença não escolhe profissão ou classe social, senhor Eduardo. Todos ficam assustados. Todos sentem que perderam o controle, explicou Gabriela, organizando as almofadas do sofá onde ele estava sentado. Mas a diferença entre se recuperar bem ou não está justamente em aceitar que às vezes precisamos de ajuda. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, processando essas palavras e pela primeira vez desde que ela chegou, não discutiu quando ela trouxe os medicamentos da tarde. A virada definitiva aconteceu numa madrugada de sábado. Eduardo acordou às 3 da manhã com uma dor no peito muito forte, diferente das crises anteriores. Tentou se levantar sozinho, mas a tontura era tanta que quase caiu no chão. Gabriela, que dormia no quarto de hóspedes ao lado do dele, acordou com o barulho e correu até o quarto principal. Encontrou Eduardo sentado na beira da cama, pálido, suando frio e claramente em pânico. Gabriela, acho que dessa vez é sério, disse ele com a voz trêmula, uma frase que ela nunca imaginou que ia ouvir saindo da boca dele. Estou aqui, senhor Eduardo. Vou cuidar de tudo, respondeu ela, já verificando os sinais vitais e preparando os medicamentos de emergência. A crise durou quase 1 hora, a mais longa que ele tinha tido desde o início do tratamento, e durante todo esse tempo, Gabriela ficou ao lado dele, monitorando cada mudança, conversando para mantê-lo calmo e transmitindo uma segurança que ele nunca soube que precisava tanto. Quando a crise passou e Eduardo finalmente conseguiu respirar normalmente, ele olhou para Gabriela com gratidão genuína pela primeira vez. Se você não estivesse aqui, eu não sei o que teria acontecido, admitiu, passando a mão no rosto molhado de suor. Mas eu estou aqui e vou continuar estando. É para isso que existo, senhor Eduardo, respondeu ela, ajeitando os travesseiros para que ele ficasse mais confortável. Pode me chamar só de Eduardo, disse ele. E naquelas palavras simples havia uma mudança fundamental na relação entre os dois. A partir daquele momento, as barreiras que ele tinha construído começaram a cair, e Eduardo passou a ver Gabriela não como uma intrusa na sua vida, mas como alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Nos dias seguintes, Eduardo começou a fazer perguntas sobre a vida de Gabriela. Primeiro foram questões casuais, como de onde ela era, há quanto tempo trabalhava como enfermeira, se gostava da profissão. Gabriela respondia com simplicidade, sem entrar em detalhes íntimos, mantendo o profissionalismo, mas Eduardo percebia a sinceridade em cada resposta. Você sempre quis ser enfermeira? Perguntou numa tarde enquanto ela organizava os medicamentos na mesa da sala. Desde pequena. Minha avó ficou doente quando eu tinha 10 anos,
e eu via como as enfermeiras cuidavam dela com carinho. Decidi que queria fazer isso para outras pessoas, contou Gabriela, sem mencionar que sua família tinha vendido quase tudo para pagar o tratamento da avó. Eduardo notou que ela nunca reclamava das dificuldades, nunca falava sobre dinheiro ou problemas pessoais, e tinha uma forma de encarar a vida que ele nunca tinha visto antes. Uma tarde, Eduardo surpreendeu Gabriela perguntando sobre sua família. Você mora sozinha? Quis saber enquanto eles caminhavam devagar pela varanda do apartamento. Um exercício que ele finalmente tinha aceitado fazer. Moro com meus pais. Minha mãe é faxineira, meu pai é pedreiro. Eles trabalharam a vida inteira para eu poder estudar, contou ela com orgulho na voz. Eduardo ficou em silêncio, pensando na diferença entre a vida dele e a dela. Ele tinha herdado tudo pronto, nunca tinha precisado lutar por nada, enquanto ela tinha conquistado cada degrau com esforço próprio. Deve ser bom ter uma família assim, unida, comentou ele, e Gabriela percebeu uma melancolia na voz que ele tentava esconder. O senhor não tem uma boa relação com sua mãe? Perguntou delicadamente. Tenho, sim, minha mãe é incrível, mas sempre fui muito focado no trabalho, nunca dava tempo para outras coisas. Agora que tenho tempo, percebo que minha vida era muito vazia. A conversa mais profunda entre eles aconteceu numa noite de quarta-feira. Eduardo estava com insônia, efeito colateral de um dos medicamentos, e Gabriela ficou na sala com ele até ele conseguir relaxar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Eduardo, olhando pela janela para as luzes da cidade. Claro, respondeu Gabriela, sentando numa poltrona próxima ao sofá onde ele estava deitado. Você nunca se casou, nunca teve filhos. Não sente falta de ter sua própria família? Eduardo perguntou e Gabriela sorriu antes de responder. Sempre acreditei que as coisas acontecem no tempo certo. Tive alguns namorados, mas nunca nada sério. Sempre priorizei o trabalho, cuidar dos outros, ajudar minha família. Às vezes acho que sou igual ao Senhor nisso. Coloco outras coisas na frente da vida pessoal. Eduardo riu pela primeira vez desde que ela o conhecia, uma risada genuína que iluminou seu rosto. Somos dois workaholics, então, cada um na sua área. Gabriela começou a notar mudanças sutis, mas importantes em Eduardo. Ele estava tomando os medicamentos sem reclamar, fazendo os exercícios recomendados. E mais importante, estava conversando mais, sorrindo ocasionalmente e demonstrando interesse por coisas além do trabalho. Você tem algum hobby? Alguma coisa que gosta de fazer quando não está trabalhando? Perguntou ele numa manhã enquanto tomavam café juntos. Um hábito que tinha se estabelecido naturalmente. Gosto de ler, principalmente romances. E gosto de cozinhar para minha família nos fins de semana, respondeu Gabriela. Você sabe cozinhar? Comida de verdade, não essas coisas que eu peço por aplicativo? Quis saber Eduardo, genuinamente interessado. Sei sim, aprendi com minha mãe. Ela faz a melhor feijoada do mundo, disse Gabriela com saudade na voz. Um dia você vai ter que me ensinar a fazer alguma coisa. Nunca aprendi a cozinhar, sempre tive empregada ou pedia comida pronta. Naquele momento, Gabriela percebeu que Eduardo estava começando a imaginar um futuro diferente para sua vida. Um futuro onde ele não precisaria mais dos cuidados dela, mas onde talvez ela ainda pudesse estar presente de alguma forma. A mãe de Eduardo, Margarete, começou a notar as mudanças no filho durante suas visitas semanais. Eduardo está diferente, mais calmo, mais presente quando conversamos, comentou com Gabriela numa tarde, quando Eduardo estava cochilando depois do almoço. Ele está aceitando melhor o tratamento, seguindo todas as orientações médicas. Isso faz uma diferença enorme na recuperação, explicou Gabriela. Não é só isso, Gabriela. Ele está mais humano, sabe? Antes era só trabalho, apenas números e negócios. Agora ele pergunta como estou. Lembra de coisas que conversei com ele na visita anterior. Você fez um milagre com meu filho, disse Margarete, segurando as mãos de Gabriela com gratidão. Gabriela se sentiu emocionada com aquelas palavras, mas respondeu. Ele só precisava de alguém que entendesse que por trás de toda aquela dureza havia uma pessoa sensível que estava com medo. Eduardo começou a perceber que estava desenvolvendo sentimentos por Gabriela numa tarde de quinta-feira, quando ela estava preparando o lanche dele na cozinha. Observou como ela se movia com delicadeza, como cantarolava baixinho enquanto cortava as frutas que o médico tinha recomendado, e como seus olhos brilhavam quando ela sorria
ao perceber que ele estava olhando. Era um sentimento estranho para alguém que sempre foi racional em todos os aspectos da vida, que sempre escolheu suas companhias baseado em interesses mútuos ou conveniência social. Com Gabriela era diferente. Ela não queria nada dele, além de vê-lo bem. Não se impressionava com seu dinheiro ou status, e tinha uma forma genuína de se importar que ele nunca tinha experimentado antes. Você está me olhando de um jeito estranho, disse Gabriela, se aproximando com a bandeja de frutas. Estou pensando em como minha vida mudou desde que você chegou aqui, respondeu Eduardo, uma confissão que surpreendeu os dois. Os sentimentos de Eduardo foram crescendo a cada dia que passava. Começou a esperar ansiosamente pelos momentos em que Gabriela cuidava dele, não apenas pelos cuidados médicos, mas pela presença dela, pela conversa, pela forma como ela o fazia se sentir importante, não pelo que tinha, mas pelo que era como pessoa. Quando ela verificava sua pressão arterial, ele sentia um arrepio com o toque delicado dela. Quando ela ria de algum comentário que ele fazia, seu coração acelerava de uma forma que não tinha nada a ver com sua condição cardíaca. Eduardo nunca tinha se apaixonado de verdade aos 34 anos. Sempre teve relacionamentos superficiais com mulheres do seu círculo social, baseados mais em conveniência do que em sentimentos genuínos. Mas com Gabriela, era como se ele estivesse descobrindo o que era amor pela primeira vez. E isso o assustava tanto quanto sua doença no coração. Gabriela também estava sentindo algo diferente, mas lutava contra esses sentimentos com todas as forças. Sabia que era completamente inadequado se envolver emocionalmente com um paciente que estava ali para trabalhar, que eles vinham de mundos completamente diferentes. Mas era impossível não notar como Eduardo tinha mudado, como ele a olhava com uma intensidade que fazia seu coração bater mais forte, como suas conversas tinham se tornado profundas e íntimas, de uma forma que ela nunca tinha experimentado com nenhum homem. Preciso manter o profissionalismo, dizia para si mesma toda noite antes de dormir, mas durante o dia se pegava esperando pelos sorrisos dele, se preocupando mais do que deveria quando ele não estava bem, e sentindo uma felicidade genuína quando via que ele estava se recuperando não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. A tensão entre eles chegou ao limite numa sexta-feira à noite. Eduardo tinha passado o dia particularmente bem. Tinha feito todos os exercícios sem reclamar, tinha tomado os medicamentos no horário certo e tinha até conversado com alguns funcionários da empresa de forma calma e produtiva. Durante o jantar, que eles já tinham o costume de fazer juntos, Eduardo olhava para Gabriela de uma forma diferente, mais intensa, como se estivesse lutando para dizer alguma coisa. Gabriela, posso te contar uma coisa? Disse ele depois que terminaram de comer. Claro, pode falar, respondeu ela, começando a recolher os pratos. Deixa isso para depois, senta aqui comigo, pediu Eduardo, indicando o lugar ao lado dele no sofá. Gabriela hesitou por um momento, sentindo que alguma coisa importante estava para acontecer, mas se sentou mantendo uma distância respeitosa. Gabriela, eu nunca falei sobre sentimentos com ninguém na minha vida. Sempre achei que isso era bobagem, coisa de gente fraca. Mas você mudou tudo para mim, começou Eduardo olhando diretamente nos olhos dela. Não é só porque você cuida da minha saúde. Não é só porque você é uma enfermeira excepcional. É porque você me fez descobrir uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, não só para melhorar da doença, mas para merecer a atenção que você me dá. Gabriela sentiu o coração disparar. Sabia que ele estava se declarando, e toda sua formação profissional gritava para ela parar aquela conversa. Mas algo mais forte a impedia de se levantar. Eduardo, eu... começou a falar, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixa eu terminar, por favor. Eu sei que isso é complicado. Sei que você está aqui para trabalhar. Sei que somos de mundos diferentes. Mas não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Eduardo se aproximou dela no sofá, pegou suas mãos com delicadeza e continuou. Gabriela, eu me apaixonei por você. Me apaixonei pela sua bondade, pela sua dedicação, pela forma como você vê o mundo, pela força que você tem. Me apaixonei por como você me faz sentir que posso ser vulnerável sem ser fraco. Gabriela estava com os olhos cheios de lágrimas, lutando entre o que sentia e o que achava que deveria fazer. Eduardo, isso é muito confuso para mim. Você é meu paciente, eu estou aqui para cuidar de você e... tentou argumentar.
mas ele a interrompeu novamente. E você cuidou do meu coração doente, mas também despertou sentimentos que eu nem sabia que podia ter. Por favor, me diz que você sente alguma coisa também. A pergunta dele ficou no ar, e Gabriela sabia que não podia mais mentir, nem para ele, nem para si mesma. Eu sinto sim, admitiu Gabriela, sua voz quase um sussurro. Sei que não devia, sei que é complicado, mas sinto. Você não é mais apenas um paciente para mim há muito tempo, Eduardo. Você se tornou alguém que eu me importo de uma forma que vai muito além do profissional. Eduardo sorriu. Um sorriso de alívio e felicidade que iluminou todo o seu rosto. Ele se aproximou ainda mais, segurou o rosto dela com as mãos e perguntou: "Posso te beijar?" Gabriela assentiu, e quando os lábios dele se encontraram, foi como se todo o mundo parasse. Era um beijo suave, cheio de ternura, de sentimentos que tinham sido guardados por semanas, de uma conexão que ia muito além do físico. Aquela noite mudou tudo entre eles. Depois do primeiro beijo, ficaram conversando até tarde, confessando sentimentos, medos, sonhos. Eduardo contou que nunca tinha se sentido tão conectado com alguém, que pela primeira vez na vida entendia o que significava amar de verdade. Gabriela admitiu que também nunca tinha se apaixonado daquela forma, que tinha medo de estar sonhando, de acordar e descobrir que nada daquilo era real. Isso é real, Gabriela. O que sinto por você é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida, disse Eduardo acariciando o rosto dela. E você? Tem certeza do que está sentindo? Gabriela olhou nos olhos dele, viu toda a sinceridade e vulnerabilidade que ele estava mostrando e respondeu: "Tenho certeza. Me apaixonei por você também, Eduardo. Por quem você realmente é, não pelo que você tem." Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais intensidade, e Eduardo a pegou no colo, levando-a para o quarto dele. Foi uma noite de entrega total, de descobertas, de amor verdadeiro sendo expressado não apenas com palavras, mas com cada carinho, cada beijo, cada momento de intimidade. Gabriela se entregou completamente, esquecendo por algumas horas todas as complicações que aquela situação poderia trazer. Eduardo foi delicado, atencioso, tratando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Para os dois, aquela foi a primeira vez que fizeram amor de verdade. Não apenas sexo, mas uma união de almas que foram feitas uma para a outra. Quando adormeceram abraçados, Gabriela pensou que nunca tinha se sentido tão completa, e Eduardo sentiu que finalmente tinha encontrado o que sempre esteve procurando sem saber. Na manhã seguinte, acordaram ainda abraçados, e por um momento ficaram apenas se olhando, processando tudo o que tinha acontecido. "Não me arrependo de nada", disse Eduardo beijando a testa dela. "Eu também não", respondeu Gabriela, aconchegando-se mais perto dele. "E agora? Como vamos fazer?", perguntou ela, trazendo de volta a realidade das complicações que os cercavam. "Agora vamos ver onde isso nos leva. Sei que não vai ser fácil, sei que tem muita coisa para resolver, mas quero tentar. Quero estar com você, Gabriela, de verdade", disse Eduardo com determinação. "Eu também quero", admitiu ela, selando a promessa com um beijo suave. Naquele momento, os dois sabiam que suas vidas tinham mudado para sempre e que juntos iam enfrentar qualquer desafio que aparecesse pelo caminho. 2 semanas depois daquela noite que mudou tudo entre eles, Gabriela e Eduardo viviam uma espécie de lua de mel secreta. Durante o dia, ela continuava cuidando dele com o mesmo profissionalismo de sempre, mas agora havia uma intimidade nova entre eles, olhares cúmplices, toques discretos quando ninguém estava vendo e conversas sussurradas que revelavam planos para o futuro. Eduardo estava se recuperando de forma surpreendente. Os exames mostravam melhora significativa e o médico estava otimista sobre sua condição. "O amor faz milagres mesmo", brincou o Dr. Henrique durante uma consulta, sem saber como suas palavras eram literalmente verdadeiras. À noite, depois que todos os cuidados médicos estavam feitos, eles se tornavam simplesmente Eduardo e Gabriela, um casal apaixonado descobrindo o que significava amar e ser amado de verdade. Margarete começou a notar mudanças ainda mais profundas no comportamento do filho. Eduardo estava radiante, falava sobre planos futuros, demonstrava interesse por coisas que nunca tinha ligado antes, como decorar o apartamento ou viajar para lugares que não fossem a trabalho.
Meu filho está apaixonado, pensou ela numa tarde, observando como Eduardo olhava para Gabriela quando achava que ninguém estava vendo. E ela também está, completou mentalmente, notando como Gabriela ficava corada quando Eduardo a elogiava ou como seus olhos brilhavam quando ele entrava na sala. Margarete ficou dividida entre a felicidade de ver o filho verdadeiramente feliz pela primeira vez e a preocupação com as complicações que aquela situação poderia trazer. Sabia que eles vinham de mundos muito diferentes, que a família e os amigos de Eduardo poderiam não aceitar Gabriela, mas ao mesmo tempo via que aquele amor estava curando seu filho de uma forma que nenhum medicamento conseguiu. Gabriela começou a sentir os primeiros sintomas numa manhã de terça-feira. Acordou com enjoo, algo que atribuiu inicialmente a alguma coisa que tinha comido no jantar da noite anterior. Mas quando o enjoo se repetiu nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Fez as contas rapidamente e percebeu que estava com quase 2 semanas de atraso na menstruação, algo que nunca acontecia com ela, que sempre foi muito regular. O coração disparou, não pela alegria que uma mulher apaixonada deveria sentir ao descobrir uma possível gravidez, mas pelo pânico total do que aquela situação poderia significar. Não pode ser agora, não assim, pensou, sentindo as pernas tremerem. Eduardo estava finalmente se recuperando. Eles tinham acabado de se encontrar, e uma gravidez poderia complicar tudo de uma forma irreversível. Durante 3 dias, Gabriela viveu num estado de negação total. Tentou se convencer de que era apenas um atraso, causado pelo estresse das últimas semanas, pelas mudanças em sua vida, pela intensidade dos sentimentos que estava vivendo. Mas os enjoos continuaram, a sensibilidade nos seios aumentou, e seu corpo estava dando todos os sinais de que algo importante estava acontecendo. Na quinta-feira, durante o horário de almoço, ela inventou uma desculpa para Eduardo sobre precisar resolver algo pessoal e correu até uma farmácia longe do prédio onde ele morava. Comprou 2 testes de gravidez diferentes, as mãos tremendo tanto que quase derrubou a carteira ao pagar. De volta ao apartamento, esperou Eduardo dormir a sesta da tarde e fez os 2 testes no banheiro do quarto de hóspedes onde dormia. Ambos deram positivo. Gabriela sentou no chão do banheiro e chorou como não chorava desde a morte da avó. Não eram lágrimas de tristeza pela gravidez em si, mas de desespero pela situação impossível em que se encontrava. Estava grávida do homem que amava, mas esse homem era tecnicamente seu patrão, um milionário que poderia pensar que ela tinha planejado tudo, que tinha se aproveitado da vulnerabilidade dele para engravidar e garantir um futuro financeiro. Ele vai achar que sou uma interesseira, pensou imaginando a reação de Eduardo ao descobrir. Vai achar que desde o primeiro dia eu planejei isso, que me aproximei dele por dinheiro. A insegurança sobre a diferença social entre eles, que tinha conseguido esquecer nas últimas semanas, voltou com força total. Como explicar para um homem acostumado com mulheres da alta sociedade que uma enfermeira pobre não tinha tramado nada, que aquela gravidez era fruto do amor verdadeiro e não de interesse financeiro? Os dias seguintes foram uma tortura para Gabriela. Ela tentava agir normalmente, cuidar de Eduardo como sempre fazia, mas estava constantemente tensa, perdida em pensamentos, claramente perturbada por alguma coisa. Eduardo notou a mudança imediatamente. Você está diferente, Gabriela. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou numa tarde quando ela estava verificando sua pressão arterial com menos atenção do que o normal. Estou bem, só um pouco cansada, respondeu ela, evitando olhar nos olhos dele. Você tem certeza? Parece que está preocupada com alguma coisa. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Insistiu Eduardo, segurando a mão dela com carinho. Gabriela quase desabou naquele momento. Quase contou tudo, mas o medo foi mais forte. É só trabalho mesmo, Eduardo, não se preocupe. Eduardo começou a ficar realmente preocupado quando Gabriela começou a evitar os momentos de intimidade entre eles. Quando ele tentava beijá-la, ela sempre arranjava alguma desculpa sobre algum cuidado médico que precisava providenciar. Quando ele sugeria que ela dormisse no quarto dele, ela alegava que precisava estar perto para qualquer emergência durante a madrugada. À noite, quando costumavam conversar sobre o futuro, sobre planos que estavam fazendo juntos, ela ficava quieta,
apenas concordando com tudo que ele dizia, sem contribuir com ideias próprias. Ela está se arrependendo, pensou Eduardo, sentindo uma angústia que há muito tempo não sentia. Está percebendo que somos muito diferentes e está querendo voltar atrás. A insegurança que ele pensava ter superado voltou com força, e ele começou a se questionar se não tinha se precipitado, se não tinha fantasiado um amor que talvez não fosse correspondido da forma que imaginava. A situação chegou ao limite numa sexta-feira à noite. Eduardo tentou mais uma vez se aproximar de Gabriela, e quando ela o rejeitou novamente, com uma desculpa esfarrapada sobre precisar organizar os medicamentos da semana seguinte, ele perdeu a paciência. Gabriela, para com isso. Fala comigo o que está acontecendo. Você está estranha há uma semana, me evita. Não conversa mais comigo direito. Se está se arrependendo do que aconteceu entre nós, pelo menos tenha coragem de me falar na cara. Explodiu Eduardo, numa mistura de dor e raiva. Gabriela o olhou com os olhos cheios de lágrimas, vendo a angústia dele, percebendo que sua atitude estava machucando exatamente a pessoa que mais amava no mundo. Não é isso, Eduardo. Eu não estou me arrependendo de nada, disse ela, a voz trêmula. Então o que é? Por que você está assim comigo? Perguntou ele, se aproximando e segurando os ombros dela delicadamente. Gabriela olhou para aquele homem que tinha se tornado tudo para ela. Viu a dor nos olhos dele, causada por sua própria insegurança, e percebeu que não podia mais continuar mentindo. O amor que sentia por Eduardo era maior que seus medos, e ele merecia saber a verdade, independentemente das consequências. Eduardo, preciso te contar uma coisa muito importante. Mas antes de eu falar, quero que você saiba que eu nunca planejei isso. Nunca usei você. Nunca me aproximei de você por interesse. Tudo o que aconteceu entre nós foi verdadeiro, disse ela, as lágrimas começando a cair. Eduardo ficou ainda mais confuso, mas percebeu pela seriedade dela que algo muito grave estava para ser revelado. Pode falar, Gabriela. Seja o que for, vamos resolver juntos, disse ele, preparando-se mentalmente para qualquer coisa, menos para as palavras que ela ia dizer em seguida. Gabriela respirou fundo, secou as lágrimas com as costas da mão e olhou diretamente nos olhos de Eduardo. Sabia que aquele momento ia definir o futuro dos dois, que dependendo da reação dele, tudo o que tinham construído juntos poderia desabar, mas também sabia que não podia mais viver com aquele segredo corroendo por dentro, machucando o homem que amava com sua distância e frieza. Eduardo, eu estou grávida, disse ela, a voz saindo como um sussurro, mas as palavras ecoando no silêncio do apartamento como um trovão. Eduardo ficou paralisado por alguns segundos, processando o que tinha acabado de ouvir, os olhos fixos no rosto dela, como se tentasse confirmar que não tinha entendido errado. Você está grávida? Repetiu ele, ainda em choque. Gabriela acenou com a cabeça, preparando-se para ver a expressão dele mudar para raiva, desconfiança, ou pior ainda, decepção. Mas a reação de Eduardo foi completamente diferente do que ela esperava. Depois do choque inicial, uma expressão de surpresa pura se espalhou pelo rosto dele, seguida por algo que parecia ser alegria. Grávida, repetiu ele mais uma vez, dessa vez não como uma pergunta, mas como se estivesse experimentando a palavra, testando como ela soava. De quantas semanas? Perguntou, se aproximando dela com uma delicadeza que contrastava totalmente com a explosão de raiva que ela tinha antecipado. Umas 3 semanas, pelo que calculei. Eduardo, eu sei que isso parece... Eu sei o que você deve estar pensando, começou Gabriela, mas ele a interrompeu segurando suas mãos com firmeza. O que eu estou pensando? Gabriela, você sabe o que eu estou pensando? Estou pensando que acabei de receber a notícia mais incrível da minha vida. Eduardo soltou as mãos dela e passou as próprias mãos pelo cabelo, caminhando alguns passos pela sala como se precisasse se mover para processar a informação. Um bebê, murmurou para si mesmo, e então se virou para ela com um sorriso que começou pequeno e foi crescendo até iluminar todo o rosto. Gabriela, nós vamos ter um bebê. A alegria na voz dele era tão genuína, tão pura, que Gabriela sentiu como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Você está feliz? Perguntou ela, ainda não conseguindo acreditar na reação dele. Feliz? Gabriela, eu estou radiante. Estou em êxtase. Sempre quis ser pai, sempre sonhei em ter uma família, mas nunca encontrei a pessoa certa.
E agora, com você, com a mulher que amo, vai acontecer. Eduardo se aproximou dela novamente, pegou seu rosto entre as mãos e a beijou com uma paixão misturada com ternura, que fez o coração dela disparar. Mas Eduardo, você tem certeza? Isso vai mudar tudo para nós. As pessoas vão falar, vão dizer que eu me aproveitei de você, que planejei isso para conseguir dinheiro, expressou Gabriela, todas as inseguranças que tinha guardado durante a semana saindo de uma vez. Eduardo segurou seu rosto com mais firmeza, olhando diretamente nos olhos dela. Gabriela Santos, me escuta bem. Eu conheço seu coração. Sei que tipo de pessoa você é. Sei que você jamais faria algo assim. E mais importante, eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Nunca me importei antes. Não vou começar agora, principalmente quando se trata da mulher que amo e do bebê que ela está carregando. As palavras dele eram ditas com uma convicção tão absoluta que Gabriela finalmente permitiu que a alegria tomasse conta do medo que estava sentindo. Eduardo se ajoelhou na frente dela, colocou as mãos delicadamente na barriga ainda lisa de Gabriela e falou como se o bebê pudesse ouvi-lo. Oi, pequeno. Sou seu papai e quero que você saiba que já te amo mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. Sua mamãe é a mulher mais incrível do mundo e você teve muita sorte de ser gerado do amor que sentimos um pelo outro. Gabriela começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e felicidade. Ver Eduardo falando com o bebê, demonstrando uma ternura que ela nem sabia que ele possuía, fez com que se apaixonasse por ele ainda mais profundamente. Você realmente quer isso, Eduardo? Quer ter um filho comigo? Perguntou ela, acariciando o cabelo dele, enquanto ele continuava ajoelhado na sua frente. Gabriela, eu quero tudo com você. Quero ser pai do nosso filho. Quero me casar com você. Quero construir uma família de verdade. Nunca quis nada com tanta certeza na minha vida, declarou Eduardo, se levantando e a envolvendo num abraço que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. Casar? Repetiu Gabriela, surpreendida. Você quer se casar comigo? Eduardo riu, um som rico e feliz que ela adorava ouvir. Claro que quero me casar com você. Achava que isso era óbvio. Não posso viver sem você, Gabriela. Você salvou minha vida de todas as formas possíveis, me ensinou o que é amar de verdade, e agora está me dando o presente mais precioso que eu poderia receber. Ele fez uma pausa, olhou nos olhos dela com toda a seriedade do mundo e disse: Gabriela Santos, você quer se casar comigo? A pergunta pegou Gabriela de surpresa, mesmo depois de tudo que tinha acontecido naquela noite. Olhou para Eduardo, viu toda a sinceridade e amor nos olhos dele, pensou no bebê que estava crescendo dentro dela e sentiu que nunca tinha sido tão feliz na vida. Sim, Eduardo, claro que quero me casar com você, respondeu, e ele a pegou no colo, girando com ela pela sala num momento de pura alegria e celebração. Quando a colocou no chão novamente, os dois estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, overwhelmed pela intensidade dos sentimentos e pela rapidez com que suas vidas tinham mudado. Não posso acreditar que há uma semana eu estava desesperada, achando que você ia me expulsar daqui, confessou Gabriela, ainda abraçada com ele. E eu não posso acreditar que há uma semana eu estava achando que você estava se arrependendo de mim, respondeu Eduardo, beijando o topo da cabeça dela. Gabriela, promete uma coisa para mim? Promete que nunca mais vai esconder nada de mim, que sempre vamos conversar sobre tudo, por mais difícil que seja? Gabriela olhou para ele e acenou com a cabeça. Prometo. E você promete que sempre vai acreditar em mim? Que vai lembrar que eu te amo por quem você é, não pelo que você tem? Eduardo sorriu, selando a promessa com um beijo longo e apaixonado. Prometo. Agora vem aqui, quero conversar com você e com nosso bebê sobre todos os planos que estou fazendo para nossa família. Eles se sentaram no sofá, Gabriela aninhada nos braços de Eduardo, e passaram o resto da noite fazendo planos para o futuro, sonhando alto sobre como seria criar seu filho juntos e celebrando o amor que tinha superado todos os obstáculos e agora estava criando uma nova vida. Eduardo não conseguiu conter a alegria quando sua mãe chegou para a visita semanal na segunda-feira seguinte. Margarete percebeu imediatamente que algo especial tinha acontecido pelo brilho nos olhos do filho e pela forma como ele e Gabriela se olhavam, uma intimidade nova que não estava lá na semana anterior. Mãe, senta aqui. Preciso te contar uma coisa, disse Eduardo indicando o sofá da sala principal, com Gabriela ao seu lado segurando sua mão.
Margarete se sentou, curiosa e ligeiramente apreensiva, sem saber se estava prestes a ouvir uma boa ou má notícia. Gabriela e eu nos apaixonamos, começou Eduardo, indo direto ao ponto como sempre fazia. E ela está grávida. Vamos nos casar e ter uma família. Margarete ficou em silêncio por alguns segundos, olhando alternadamente para o filho e para Gabriela, processando as informações que tinha acabado de receber. A primeira reação de Margarete foi de preocupação maternal. Eduardo, filho, você tem certeza do que está fazendo? Isso não é muito rápido, vocês se conhecem há tão pouco tempo, disse ela, com o cuidado de quem não queria ofender Gabriela, mas estava genuinamente preocupada com o filho. Eduardo segurou a mão de Gabriela mais firmemente e respondeu: Mãe, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Gabriela não é apenas a mulher que amo. Ela é a pessoa que me salvou de todas as formas possíveis. Ela me ensinou a viver de verdade. Margarete então se voltou para Gabriela, estudando seu rosto, procurando por sinais de interesse financeiro ou falsidade, mas tudo que viu foi sinceridade, nervosismo e um amor genuíno nos olhos da jovem enfermeira. Gabriela, você tem certeza do que está fazendo também? Meu filho pode ser complicado às vezes. Gabriela olhou para Margarete com respeito e honestidade. Senhora Margarete, eu sei que isso deve parecer estranho para a senhora. Sei que não venho do mesmo mundo que vocês, que nossa situação é complicada, mas posso garantir que nunca planejei nada disso. Me apaixonei pelo Eduardo de verdade, pela pessoa que ele é, pelo coração que ele tem. E sobre o bebê, foi uma surpresa para nós dois, mas uma surpresa que recebemos com alegria. A sinceridade na voz de Gabriela, a forma como ela falava sobre Eduardo, e principalmente a forma como os olhos do filho brilhavam quando olhava para ela, começaram a convencer Margarete de que aquele amor era real. Mas foi a próxima frase de Gabriela que derreteu completamente o coração da mulher mais velha. Sei que a senhora deve estar preocupada, mas prometo que vou cuidar do Eduardo para sempre, com doença ou sem doença, rico ou pobre. Ele se tornou tudo para mim. Margarete se levantou do sofá, caminhou até Gabriela e, para surpresa de todos, a abraçou com carinho. Minha querida, perdoa minha reação inicial. É que uma mãe sempre fica preocupada, disse ela, segurando o rosto de Gabriela entre as mãos. Mas eu vejo como meu filho mudou desde que você chegou aqui. Eduardo sempre foi fechado, frio, focado apenas no trabalho. Nunca vi ele feliz de verdade, sabe? E agora olho para ele e vejo um homem completo, um homem que encontrou sua razão de viver. Margarete então se voltou para Eduardo e disse: Filho, você escolheu uma mulher excepcional, e eu estou muito feliz por vocês. Eduardo se levantou e abraçou as duas mulheres mais importantes de sua vida, sentindo uma completude que nunca tinha experimentado antes. A conversa com a família de Gabriela foi igualmente emocional, mas de uma forma diferente. Eduardo insistiu em conhecer os pais dela pessoalmente, e no domingo seguinte, eles foram até a casa simples onde Gabriela cresceu. Maria e João ficaram inicialmente intimidados ao receber um milionário na sua casa humilde, mas Eduardo fez questão de mostrar que estava ali não como um empresário rico, mas como o homem que amava a filha deles. Seu João, Dona Maria, quero pedir a mão da Gabriela em casamento, disse ele formalmente, respeitando as tradições da família simples. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas posso garantir que amo sua filha mais do que qualquer coisa neste mundo, e que vou cuidar dela e do bebê que ela está esperando pelo resto da minha vida. João, que era um homem de poucas palavras, mas de muito caráter, olhou Eduardo diretamente nos olhos e perguntou: Moço, você ama minha filha mesmo? Não é só porque ela está grávida? Eduardo respondeu sem hesitar: Seu João, me apaixonei pela Gabriela muito antes de saber da gravidez. Ela me ensinou o que é amor verdadeiro, me fez querer ser um homem melhor. A gravidez é uma bênção, mas não é o motivo do meu amor por ela. Maria, que tinha observado toda a conversa em silêncio, se aproximou de Eduardo e disse: Você fez minha filha feliz. Vejo nos olhos dela uma alegria que nunca vi antes. Isso basta para mim. A tarde terminou com um almoço em família, onde Eduardo provou a famosa feijoada de Maria e declarou que era realmente a melhor que já tinha comido, conquistando definitivamente o coração dos sogros. A maior surpresa veio durante os exames médicos da semana seguinte.
Dr. Henrique ficou impressionado com os resultados dos exames de Eduardo. Não sei o que você está fazendo, mas continue assim, disse o cardiologista, analisando os gráficos. Sua função cardíaca melhorou significativamente. Sua pressão está estável e os níveis de todos os marcadores estão excelentes. Clinicamente falando, você está curado. Eduardo segurou a mão de Gabriela e sorriu. Doutor, eu encontrei minha cura. Encontrei o amor. O médico riu, mas depois ficou sério e disse: Eduardo, falando como seu médico e como alguém que já viu muitos casos assim, o que você está vivendo é real. O bem-estar emocional tem um impacto direto na saúde física, principalmente em doenças cardíacas. Gabriela, você literalmente curou o coração dele. Naquele momento, todos os três entenderam que tinham presenciado algo que ia muito além da medicina tradicional. Tinham visto o poder transformador do amor verdadeiro. 3 meses depois, numa manhã ensolarada de sábado, Eduardo e Gabriela se casaram numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja do bairro onde ela cresceu. Eduardo tinha sugerido um casamento grande, numa igreja famosa da cidade, com centenas de convidados, mas Gabriela pediu algo mais íntimo, que refletisse quem eles realmente eram como casal. A igreja pequena estava decorada com flores brancas e lilazes, as preferidas de Gabriela, e os bancos estavam ocupados apenas pelas pessoas que realmente importavam, a família e os amigos mais próximos dos dois. Margarete estava na primeira fileira, radiante, usando um vestido elegante mas discreto ao lado de Maria e João, que estavam emocionados vendo a filha realizando um sonho que nem sabiam que ela tinha. Dona Rosa e algumas colegas de trabalho de Gabriela também estavam presentes, todas com lágrimas nos olhos, vendo a transformação da amiga. Gabriela entrou na igreja no braço do pai, usando um vestido simples de renda branca que realçava sua barriga de 4 meses, já bem visível e arredondada. Havia escolhido não esconder a gravidez, mas celebrá-la como parte da história de amor deles. O vestido tinha sido presente de Margarete, que fez questão de acompanhar Gabriela na escolha, criando um momento especial de cumplicidade entre sogra e nora. Quando Eduardo a viu caminhando em sua direção, sentiu o coração acelerar não pela doença, mas pela emoção pura de estar prestes a se casar com a mulher que tinha mudado sua vida completamente. Ele estava elegante num terno azul marinho, mas o que mais chamava a atenção era o sorriso radiante no rosto, uma expressão de felicidade genuína que todos os presentes puderam testemunhar. A cerimônia foi conduzida pelo padre Antônio, que conhecia a família de Gabriela desde que ela era criança. Durante a homilia, ele falou sobre como o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas 2 pessoas, mas todos ao redor delas. Eduardo e Gabriela nos mostram que o amor não conhece barreiras sociais, que quando 2 almas se encontram, elas se completam independentemente de onde vieram ou para onde vão, disse o padre, olhando para o casal que se segurava pelas mãos na frente do altar. E o fruto desse amor, o bebê que já está sendo gerado no ventre de Gabriela, é a prova de que Deus abençoa uniões feitas com sinceridade e pureza de coração. Quando chegou a hora dos votos, Eduardo segurou as mãos de Gabriela e falou com a voz embargada: Gabriela, você me ensinou que a vida só faz sentido quando é compartilhada com quem amamos. Prometo te amar, te proteger e te fazer feliz todos os dias da nossa vida, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Gabriela respondeu com lágrimas nos olhos: Eduardo, você me mostrou que o amor verdadeiro existe e que vale a pena esperar por ele. Prometo cuidar de você, te apoiar em todos os seus sonhos e construir junto com você a família mais feliz do mundo. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Eduardo beijou Gabriela, toda a igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Era impossível não se emocionar vendo aquele amor genuíno sendo oficializado, aquela união que tinha nascido nas circunstâncias mais improváveis e florescido da forma mais bela possível. Margarete chorava de felicidade, vendo o filho finalmente completo, e Maria segurava a mão de João, sussurrando que nunca imaginou que a filha pudesse ser tão feliz. A festa foi na casa de Eduardo, que tinha sido decorada para receber os convidados de forma calorosa e acolhedora. Pela primeira vez, aquele apartamento luxuoso, mas frio, se encheu de vida, de risadas, de música, de pessoas que realmente se importavam umas com as outras.
Eduardo fez questão de que a comida fosse preparada pela própria família de Gabriela, honrando as tradições dela e mostrando que respeitava suas origens. Maria comandou a cozinha como uma rainha, preparando pratos que fizeram todos os convidados entenderem por que Eduardo se apaixonou não apenas por Gabriela, mas pela família toda. Durante o jantar, Eduardo se levantou para fazer um brindis. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui compartilhando este momento conosco. Mas, principalmente, quero agradecer à mulher que se tornou minha esposa hoje. Gabriela, você me salvou de uma vida vazia, me ensinou o que é amor, e agora está me dando o presente mais precioso que eu poderia receber. Nossa família está só começando. 6 meses depois, numa manhã de primavera, nasceu Helena Mendes Santos, uma menina saudável e linda que herdou os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai. Eduardo estava presente no parto, segurando a mão de Gabriela durante todo o trabalho de parto, e quando viu a filha pela primeira vez, chorou como nunca tinha chorado na vida. Ela é perfeita, sussurrou, beijando a testa suada de Gabriela. Você é perfeita. Margarete, que estava na sala de espera, foi a primeira a conhecer a neta e declarou que Helena era a criança mais linda que já tinha visto. Maria e João chegaram logo depois, trazendo as primeiras roupinhas que tinham tricotado com as próprias mãos. A chegada de Helena completou oficialmente a transformação de Eduardo, de um homem solitário e doente, num pai apaixonado e completamente curado. Eduardo, que antes só pensava em trabalho e dinheiro, agora acordava todos os dias ansioso para ver o sorriso da filha e para abraçar a esposa. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, passou a delegar mais responsabilidades para se dedicar à família e descobriu que era possível ser bem-sucedido nos negócios sem sacrificar a vida pessoal. Gabriela, por sua vez, decidiu não voltar a trabalhar como enfermeira por enquanto, preferindo se dedicar integralmente à filha e ao marido. Mas Eduardo fez questão de que ela continuasse seus estudos, pagando a especialização em cardiologia pediátrica que ela sempre sonhou fazer. Quero que você realize todos os seus sonhos, amor. Nossa filha precisa de uma mãe que é exemplo de determinação, dizia ele sempre que Gabriela duvidava se deveria estudar. A vida deles se tornou exatamente o que ambos sempre sonharam, sem saber que era possível. Eduardo descobriu que o amor de uma família valia mais que todos os negócios do mundo, e Gabriela aprendeu que merecia ser amada e cuidada com a mesma dedicação que sempre teve pelos outros. Helena crescia cercada de amor, carinho e, principalmente, do exemplo de um casal que se completava perfeitamente. E todas as noites, antes de dormir, Eduardo olhava para a esposa e a filha nos seus braços e agradecia por aquela doença no coração que, no final das contas, tinha sido a responsável por trazer para sua vida as 2 mulheres que o ensinaram o verdadeiro significado da palavra felicidade. O coração de Eduardo estava curado, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos possíveis, e bateria para sempre pelo amor da sua família. E assim termina nossa história, queridos ouvintes. A história de Eduardo e Gabriela nos ensina que, às vezes, as maiores bênçãos da nossa vida chegam disfarçadas de dificuldades. O que parecia ser uma doença devastadora se tornou o caminho para Eduardo encontrar o amor verdadeiro. E Gabriela descobriu que sua dedicação aos outros foi recompensada com o amor mais puro que ela poderia imaginar. O amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, não se importa com conta bancária e tem o poder de curar não apenas corações feridos, mas vidas inteiras. Eduardo e Gabriela provaram que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas podem superar qualquer obstáculo e construir uma felicidade sólida e duradoura. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nossas próximas histórias e conta nos comentários. Você acredita que o amor tem o poder de curar? Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. E lembra, não importa qual seja a sua situação agora, o amor da sua vida pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes, ele chega quando menos esperamos, da forma que menos esperamos, mas sempre na hora certa. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, saúde e felicidade. Até a próxima história.